Olha, eu sou que nem São Tomé, sabe? Porque tem coisas que a gente precisa ver para crer, não? Mas e se eu te contar que no mapa do Sudeste Asiático, ali, na região da Indonésia, existe uma linha que existe, mas que é invisível? Ela é responsável por umas diferenças bizarras no que diz respeito à fauna e à flora das duas ilhas mais icônicas da Indonésia, Bornéu e Sulawesi, ou Celebes. Essa danadinha aí é a linha de Wallace, batizada em homenagem ao naturalista Alfred Russel Wallace, que não por acaso é co-descobridor da teoria da evolução, junto com outro velho conhecido nosso, Charles Darwin. No lado oeste da linha de Wallace, ou seja, a oeste de Bornéu, a fauna é tipicamente asiática, com direito a bichos como elefantes, tigres e orangotangos, além de pássaros, anfíbios e insetos típicos da Ásia. Já no leste, do lado de Celebes, muda tudo. No leste, quem manda no pedaço são as espécies diferentonas da Oceania, como, por exemplo, os marsupiais, o dragão de Komodo, a cacatua branca, a babi-russa, que é um tipo de porco com chifres compridos, e macaquinhos de olhos esbugalhados do gênero Tarsius. A disparidade entre os dois lados da linha é tão grande que a diferença biológica nesse ponto do planeta chega a ser maior do que as diferenças entre a fauna da Inglaterra e do Japão. De fato, é muito intrigante pensar nisso, até porque a linha Wallace começa no fim do arquipélago das Filipinas, passa ao longo do estreito entre Bornéu e Celebes e segue para o sul, entre Bali e Lombok. O mais interessante é que no estreito entre Bornéu e Celebes existe uma faixa oceânica de apenas 120 quilômetros de largura. Já entre Bali e Lombok, a distância cai para singelos 30 quilômetros. Nesse sentido, Alfred Russel Wallace descobriu tudo isso quando passou a pesquisar pela Oceania lá no século XIX. Mas calma que a gente vai chegar lá, tá? Antes disso, por volta de 1847, ele esteve aqui no Brasil, mais precisamente no Rio Amazonas. Enquanto esteve em nosso país, Wallace observou que o Rio Amazonas e seus principais afluentes constituíam fronteiras para vários grupos de animais, em particular os macacos. No entanto, nem tudo na viagem de Wallace ao Brasil foram flores não, tá? Aliás, a volta dele para a Europa foi um desastre. É que o navio em que ele viajava pegou fogo. E praticamente toda a coleção dele, com as anotações e tudo mais, queimaram. Com todo esse perrengue aqui na América do Sul, o estudioso viu que o melhor lugar para explorar seria o arquipélago malaio. Tempos depois, Wallace partiu rumo à Malásia, num barquinho do governo britânico, no qual ele permaneceu por 45 dias até chegar a Singapura no dia 20 de abril de 1854. Por lá, ele resolveu se aventurar por essa região do mapa, coletando informações sobre as plantas e os animais da região. O passeio pelo arquipélago malaio durou sabe quanto tempo, gente? 8 anos. Durante esse período, o naturalista viajou por mais de 22 mil quilômetros e mudou de residência por mais de 80 vezes. Isso dá quase uma mudança de casa por mês. E o esforço valeu a pena, já que o naturalista pegou dados de 125 mil espécimes, muitas das quais ele estudou quando retornou para a Grã-Bretanha. Mas informação não foi a única coisa que Wallace adquiriu lá no arquipélago malaio. Em 1859, ele também pegou malária e teve uma febre altíssima, daquelas de fazer qualquer um delirar. Só que essa enfermidade teve um lado bom, porque foi num delírio desses que ele conseguiu pensar o seguinte: opa, já estou há um tempão nesse lugar aqui e saquei que de um lado os animais são de um jeito e do outro lado a coisa é completamente diferente. Eu vou fofocar sobre isso com meu colega Darwin. Essa reflexão fez com que Wallace ficasse conhecido para sempre como o pai da biogeografia, que é o campo da ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos no nosso planeta. E acredite se quiser, gente, Wallace mandou mesmo uma carta para Darwin,
falando sobre um montão de coisas que ele tinha observado. É por isso que alguns estudiosos, hoje em dia, contestam a primazia de Darwin no que diz respeito à teoria da evolução por seleção natural. Naquele momento, Darwin também já estava nessa corrida científica para descobrir mais sobre a evolução das espécies. Só que, apesar de terem chegado a ideias similares, ele e Wallace tinham uma origem bem diferente. Darwin era rico, vinha de família tradicional, frequentava o meio acadêmico, passou anos estudando e por aí vai. Enquanto Wallace nunca foi à universidade, era um autodidata e aprendia mesmo quando rodava o mundo nas viagens que fazia. Seu anseio por conhecimento era tão grande que quando tinha lá pelos seus 20 e poucos anos, Wallace já tinha lido tudo quanto é tipo de relato que existia na época e que faziam alguma menção à transformação das espécies. O teórico, mesmo quando era jovem, já estava convencido de que as espécies se transformavam ao longo do tempo. Por isso, ele saiu em busca de uma explicação para essas dúvidas que o afligiam. Já Darwin não estava tão preocupado com isso. Quando embarcou em Beagle, em 1831, a indagação sobre as mudanças que ocorriam nas espécies e o que levava a essa transformação só foi amadurecer na cabeça de Darwin durante os 5 anos da viagem do Beagle, que é aquela bem conhecida na qual ele passou por vários continentes. No entanto, essas origens distintas não impediram que os caminhos dos dois se cruzassem, tanto que, em 1858, Wallace mandou a famigerada carta para Darwin junto com um manuscrito intitulado Sobre a tendência de as variedades se afastarem indefinidamente do tipo original, que foram resultado daquele sonho que ele teve enquanto estava delirando de febre por causa da malária. Ou seja, Wallace tinha ali dados bastante robustos sobre a seleção natural e a evolução das espécies. E se ele quisesse, poderia ter publicado tudo em primeira mão, mas não. Ele preferiu repassar as descobertas para Darwin, que em 1859 publicou A Origem das Espécies, e o resto é história para alimentar fanfic na mente dos teóricos da conspiração. Até aí tudo bem, né? Wallace delirou de febre, sonhou e concluiu que do lado oeste, na região de Bornéu, os animais eram de um jeito e os bichos do lado leste, na região de Celebes, eram de outro jeito. Tudo bem. Só que ele não só percebeu e observou isso, como também pesquisou a fundo para tentar desvendar as causas desse fenômeno. O pesquisador entendeu que a forma como os animais se dividiram pelo mundo tinha a ver também com a geologia. Foi aí que ele deduziu que, em algum momento, as ilhas do oeste da Indonésia já tinham sido todas conectadas entre si e também com o continente asiático. E se observarmos no mapa, vamos ver que hoje em dia essas ilhas são rodeadas por um mar bem mais raso. Então Wallace teve a seguinte reflexão: essas ilhas só são ilhas atualmente por causa do aumento do nível do mar. Antigamente, elas eram topos de montanhas do continente asiático. Nesse caso, faz todo sentido pensar que os bichos das ilhas a oeste da Indonésia não foram parar lá nadando. Eles já estavam nesse lugar e o nível do mar subiu tanto que eles não puderam mais sair. Mas, Benjamin, e as ilhas do leste? Bom, para o estudioso, no passado, a Austrália foi um grande continente. E essas ilhas seriam remanescentes desse big continente australiano. Wallace também achava que as espécies não conseguiam passar de um lado para o outro da linha porque, ao longo dela, existiria uma corrente marinha super forte, além do fato de o mar ser bem profundo nessa região. Seguindo essa linha de pensamento, o naturalista quase matou completamente a charada. É que, na época, os cientistas não tinham conhecimento sobre um assunto importantíssimo, no caso, a tectônica de placas, que é uma teoria que só foi aceita em meados do século XX. Lembrando que Wallace morreu em 1913. Com isso, entendemos que a superfície do nosso planeta não é parada, pelo contrário. Ela se mexe o tempo todo e as placas tectônicas são tão poderosas que elas são capazes de criar várias características do nosso planeta, como continentes, ilhas, montanhas, vulcões, enfim. E vale ressaltar também que o arquipélago malaio é uma das regiões que possui uma das tectônicas de placas mais complexas do mundo, já que lá
é um ponto de encontro de várias placas que ficam brigando o tempo inteiro por espaço. Portanto, a resposta para esse enigma está na deriva continental, que é o movimento que as placas fazem ao arrastar os continentes para lá e para cá. No século XIX, Wallace já tinha identificado que 2 grandes continentes tinham existido nessa região: o continente Sunda, a oeste, e o continente Sahul, a leste. E hoje em dia, quando observamos o mapa, notamos que essas ilhas são bem próximas. Contudo, houve um tempo em que elas ficaram bem longe uma das outras e faziam parte desses continentes. Tudo isso mudou em mais ou menos 25 milhões de anos para cá, com uma ajudinha básica das placas tectônicas, que fizeram o trabalho delas, arrastando as terras para um lado e para o outro. Então, Wallace, que poderia ter sido o cara da teoria da evolução, teve que se contentar com o posto de coautor e com a linha que leva o seu nome.